Beleza, galera? Agora vamos falar um pouquinho sobre eletrodinâmica, né? Nós temos, na verdade, uma divisão da física dentro de eletricidade em alguns ramos, como a eletrostática, a eletrodinâmica, o magnetismo e a junção de todas, que é o eletromagnetismo, né? Eu vou citar para vocês aqui, mais especificamente, tudo sobre a parte de eletrodinâmica. E o primeiro conceito importante, o conceito de corrente elétrica. Esse é o conceito mais importante de todos, então nós vamos trabalhá-lo com bastante calma. Quando a gente começa a observar esse conceito de corrente elétrica, você vai ter que lembrar do seguinte. Para compreensão, o que é corrente elétrica? Nós vamos compreendê-lo como sendo um fluxo ordenado, não especificamente de elétrons, mas de cargas, ou de portadores de cargas elétricas, tá? Então, fluxo ordenado de cargas elétricas, ou se preferir, de portadores de cargas elétricas. É isso que nós vamos compreender como sendo corrente elétrica. Por que não apenas de elétrons? Porque, na verdade, vai depender do tipo de condutor em questão. Nós temos aqui o movimento de fato acontecendo de dois tipos de cargas. Podemos ter um movimento ou deslocamento de elétrons, mas também há esse deslocamento, dependendo do tipo de condutor, de íons. Então é aqui que nós verificamos esse deslocamento de cargas de elétrons em alguns materiais, como condutores sólidos e gasosos, e em outros materiais portadores de cargas, que são os íons, em condutores líquidos e também em condutores gasosos, tá? Mas depois eu falo disso com vocês com mais calma. Vamos entender o seguinte. Se a corrente elétrica é esse fluxo considerado como fluxo ordenado, eu não posso pensar que através de qualquer tipo de material que seja considerado como um condutor, né? Depois eu defino o condutor com mais calma para vocês, mas eu não posso pensar que dentro de qualquer tipo de material condutor esteja ocorrendo esse deslocamento ou este fluxo de cargas elétricas. Se não é através de qualquer tipo de material que há esse deslocamento de cargas, em qual tipo de substância, em qual tipo de material que vai estar acontecendo? Em todos os materiais que tivermos entre duas regiões, o que nós chamamos de uma diferença de potencial elétrico. Então a condição para o deslocamento de cargas elétricas, de portadores de cargas elétricas, é que eu tenha numa região uma DDP, uma diferença de potencial entre dois pontos. Por exemplo, se nós observássemos um condutor, como por exemplo um pedaço de um fio como este, para que as cargas elétricas movam-se através deste material, já que é um condutor sólido, vamos imaginar que esse condutor seja extremamente fino, da espessura praticamente de um átomo. Então teríamos aqui para este átomo uma região do núcleo, a região nuclear, e consequentemente, girando aqui ao redor, nós temos a região da eletrosfera. Então nós teríamos aqui para este material a região nuclear e a região da eletrosfera. Os elétrons que estão mais fracamente ligados, que estão aqui neste material, eles podem passar a se deslocar, eles podem passar a se mover. Porém, para que isto aconteça, para que esse deslocamento de cargas efetivamente aconteça, eu tenho que criar entre esses dois pontos, ou entre duas regiões, o que nós definimos como esta DDP, esta diferença de potencial elétrico. De uma maneira bastante simples, de uma maneira bastante grosseira, né? É como se eu tivesse um polo positivo e um polo negativo, mais ou menos esta ideia. Não é exatamente isso que acontece. Mas se eu passo a ter, portanto, em uma região, como esta região da esquerda, um potencial elétrico já visto em eletrostática, que eu vou chamar de VA, e a região da sua direita, um potencial elétrico que eu vou chamar de VB. Se existem diferentes valores entre VA e VB, nós criamos aqui o que nós definimos como uma diferença de potencial elétrico, considerado apenas como U. Então este Uzinho faz o papel de DDP, diferença de potencial, que é o potencial do VA menos o potencial do VB. Se eu passo a ter um potencial maior à minha esquerda, um potencial menor à minha direita, isso caracteriza que passa a haver esse deslocamento de cargas através deste material, deste condutor, considerado aqui como um condutor sólido, correto? Se há esse deslocamento, portanto, de cargas
se passa a ver esse movimento, este fluxo considerado como ordenado, a primeira pergunta que sempre surge é: qual é a velocidade de deslocamento de cargas elétricas dentro de um material condutor como este? Bom, basicamente nós temos uma relação um pouquinho equivocada, né? Muitas vezes nós, ao acendermos o interruptor da nossa casa, você nota que a luz acende praticamente de maneira instantânea. Ou quando você liga qualquer tipo de equipamento, você nota que ele acende, ele liga praticamente instantaneamente, né? Numa situação como essa, muita gente pensa, bom, então a velocidade da corrente deve ser muito elevada, deve ser uma velocidade próxima da velocidade da luz. Muito pelo contrário. A velocidade da corrente elétrica, ela é sempre da ordem de milímetros, centímetros por segundo, dependendo das propriedades deste material condutor. Como assim dependendo das propriedades? Depende da propriedade principalmente geométrica e do tipo de material envolvido. Mas a velocidade da corrente elétrica, ela é sempre muito, muito baixa. Então a primeira característica é esta. A velocidade que eu vou chamar de VI não é velocidade inicial, é a velocidade da corrente, ela é sempre muito baixa, ok? Muito, muito pequena. Esta é a velocidade com que a corrente elétrica se desloca dentro de um material condutor como este. Então por que a lâmpada acende quando eu aperto o interruptor? Porque os elétrons dentro de um material condutor sólido não estão armazenados dentro do interruptor. Elas não estão guardadas no interruptor aí da sua casa. Elas estão distribuídas ao longo de todo o material. Então lembre-se, a velocidade da corrente é sempre baixa. Nada de velocidade da corrente próxima da velocidade da luz, ok? Velocidade para um condutor sólido extremamente baixa. Muito bem. Dentro desses materiais todos, como eu já comecei a citar para vocês, nós temos aqui que observar os tipos de materiais envolvidos. Mas antes de eu falar dos materiais, eu vou mostrar para vocês como calcular essa intensidade da corrente elétrica. Essa intensidade de corrente elétrica, ela é determinada, ela vai ser calculada como a razão entre a quantidade de carga que atravessa o material condutor a cada segundo. Então nós podemos considerar que a intensidade de corrente elétrica é representada como a quantidade de cargas que atravessam o material condutor a cada segundo. I é igual a Q sobre T. Pode aparecer também essa expressão como sendo I igual a delta Q sobre delta T. Também pode aparecer desta forma, tá certo? Essa equação, na verdade, eu prefiro compreendê-la como a carga elétrica sendo igual a esse produto da corrente em função do tempo. Kit. É assim que nós calculamos a carga, a corrente ou o intervalo de tempo que está atravessando este material condutor a cada segundo. Então este Qzinho passa a receber o nome de carga elétrica, onde dentro desta carga elétrica, a unidade de medida para a grandeza carga é o Coulomb, em homenagem a Charles Augustin Coulomb, ok? C maiúsculo representa, portanto, a unidade de medida para a carga elétrica. O Izinho, que é esta corrente elétrica, ele acaba sendo medido no Sistema Internacional de Unidades em ampere. Essa é a unidade de medida para essa grandeza. Existe uma cidade do Paraná chamada Ampere. E Tzinho, que é o seu intervalo de tempo. Este intervalo de tempo, ele é medido no Sistema Internacional em segundos. Então, basicamente, são as três grandezas que nós temos para determinar a intensidade de corrente elétrica. Bom, como eu coloquei essa equação para vocês neste formato, kit, você, para calcular a carga elétrica de um determinado, ou através de um determinado material condutor, você, ao tentar aplicar essa expressão, você tem uma desvantagem. Que desvantagem é esta? Eu só posso aplicar a equação usando este tal kit, caso essa corrente elétrica, ó, CTE, tenha valor numérico constante. Caso essa corrente elétrica seja constante, é impossível calcularmos a carga elétrica através desta equação. Eu não posso calcular a quantidade de carga que atravessa esse material condutor para uma corrente variável através da equação. Então, se eu não posso, através dessa equação, calcular o valor
desta carga elétrica que atravessa esse material condutor, eu tenho uma segunda saída, né? E essa segunda saída é o que nós consideramos como um método gráfico. Então, toda vez que através de um material condutor você tiver pela frente uma corrente elétrica que apresente valor numérico variável com o passar do tempo, tá? Variável com o passar do tempo, nós podemos dizer que esta corrente elétrica de I medido em ampere, em função do tempo medido em segundos, esta corrente variável representa para nós, na verdade, a carga elétrica, caso você consiga determinar a intensidade, o módulo da área desta figura aqui. Ó. Ô Neto, a figura vai aparecer deste jeito para mim? Claro que não. Serão figuras com formas geométricas conhecidas. Triângulos, trapézios, em geral, para vocês. Pode aparecer também um retângulo ou um quadrado. Mas o que é importante notar? Que esta área, aqui, ó, ela é considerada como numericamente igual à sua carga elétrica. Então, caso você tenha que determinar o valor dessa carga elétrica, nós podemos lembrar desta relação. A área, o valor numérico desta área, ele tem o mesmo valor numérico da carga elétrica. O que muda são as unidades. A área você mede em metros quadrados, a carga nós medimos em coulomb. Por isso a área é numericamente igual, por isso N em cima do símbolo de igual, à sua carga elétrica. Existe ainda uma segunda forma de determinarmos carga elétrica, que ela é observada na parte de eletrostática. Então só vou relembrar esta expressão para vocês, que é uma equaçãozinha conhecida também como a equação do Quiné, podendo ser positivo ou negativo, dependendo da quantidade de cargas elétricas envolvidas, tá? Bom, de acordo com esta equação, o Q continua representando para nós o valor da carga elétrica, este N representa o número de portadores de cargas, representa este número de cargas elétricas, e o E mais uma vez, ele representa para nós aquela chamada constante, que é uma considerada chamada de carga elétrica elementar. Então essa constante E não muda o seu valor, não muda a sua intensidade, é chamada então, ó, de carga elétrica elementar. E dentro desta carga elétrica elementar, isto é constante e apresenta sempre o mesmo valor. É mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga elétrica. Esse é o valor dessa constante, considerada aí como constante ou carga elétrica elementar. Bom, nós temos ainda algumas propriedades importantes para notarmos. Como eu já disse, os tipos de materiais por onde nós temos ou não a passagem de corrente. Temos dois tipos de materiais. Os materiais isolantes, que são materiais isolantes, materiais que dificultam, que se opõem à passagem de corrente, dependendo do tipo, do valor da DDP, eles não permitem o deslocamento dessas cargas elétricas, tá? Mas não podemos garantir que sempre, o material isolante, ele sempre impede. Não, não é bem assim. Dentro dos materiais isolantes, que são materiais, portanto, que vão ter essa propriedade de dificultar esse deslocamento de cargas, eu vou colocar alguns exemplos. Nós temos a borracha, como exemplo de um material isolante, temos a madeira seca, plástico, enfim, ar. O ar também é um isolante? O ar também é um isolante. Gordura, tecido adiposo, funciona também como material isolante. São materiais, portanto, que se opõem ao deslocamento dessas cargas. O ar, como eu coloquei aqui como exemplo, você sabe que através do ar, se você pegar dois fios próximos, ligados a uma determinada tomada, você não tem deslocamento de cargas acontecendo de um extremo do fio para outro, porque nós temos uma DDP pequena. Mas se esta DDP for muito grande, que é o que acontece, por exemplo, num dia de tempestade, a base da nuvem está carregada com um potencial, o solo com outro potencial elétrico, e a DDP entre eles é extremamente elevada, mesmo através deste material, que é considerado como material isolante, nós podemos ter deslocamento de cargas elétricas. Através da borracha, mesma coisa, da madeira seca também. Depende do valor da diferença de potencial, basicamente, para ser considerado ainda como isolante ou não. Tá? Então, são materiais isolantes? São para DDPs
pequenas, para baixas diferenças de potencial. E temos também, claro, os materiais opostos aos isolantes, que são os materiais condutores. Esses materiais condutores são os materiais que facilitam esse deslocamento de cargas. São os materiais que permitem esse deslocamento de cargas. Dentro desses materiais considerados como condutores, eu tenho 3 tipos basicamente. Primeiro, nós temos os condutores sólidos. Dentro dos condutores sólidos, nós verificamos o deslocamento exclusivo de elétrons. O deslocamento de elétrons. Dentro deste deslocamento de elétrons, nós vamos ter como condutores sólidos, o melhor exemplo possível, os metais. Então, metais em geral são considerados como condutores, considerados como sólidos. Então, dentro dos materiais condutores, eu posso falar, o cobre é um bom condutor? É o melhor condutor? Não. Existem melhores condutores? Temos. Prata é um ótimo condutor, o ouro é um bom condutor. Então, dentro desses materiais condutores, nós utilizamos, na verdade, o cobre, por exemplo, na rede elétrica, por algo muito simples, que é a relação do custo. Nada mais do que custo. Tá? Senão nós poderíamos utilizar, por exemplo, a prata, o ouro, claro que sim, inclusive são melhores condutores. Existem materiais que são tratados como supercondutores, que têm, numa condição ideal, um supercondutor ideal, a condutividade infinita, né? E passa a ter uma resistência nula. Gente, numa situação como essa, não haveria nenhum tipo de perda de energia elétrica na forma de calor, sofrendo assim o chamado efeito Joule. Nenhuma. Mas para que isso aconteça, nós temos algumas condições extremas, como por exemplo, manter o material resfriado a temperaturas baixíssimas. O mercúrio, por exemplo, o mercúrio ele apresenta uma propriedade específica, que ele é resfriado a 4 Kelvin, isto é, aproximadamente menos 269 graus Celsius, nós temos para ele a propriedade, ele se torna um supercondutor. Existem outros materiais também. Mas para que isso aconteça, notem, a temperatura é de menos 269 graus Celsius. Então não dá para aplicarmos no nosso dia a dia, não é tão simples assim. Né? Então dentro dos materiais condutores, os metais em geral são considerados aí como materiais condutores sólidos. Segundo tipo de condutor, os condutores tratados como líquidos. Em geral, esses condutores líquidos são as chamadas soluções eletrolíticas. Como assim soluções eletrolíticas? Água e sal é bom condutor? Ela passa a ter uma quantidade de íons livres. Então nós verificamos aqui, ó, o deslocamento de íons, quando este condutor é especificamente considerado como um condutor líquido. Então notem, condutores sólidos, deslocamento de elétrons. Condutores líquidos, deslocamento de íons. Neto, apenas dentro dos condutores líquidos eu posso considerar só água e sal? Não, nós temos qualquer tipo de solução eletrolítica. Uma solução eletrolítica que nós temos é no nosso cérebro. Você passa a ter ali especificamente a formação, por exemplo, no processo da sinapse, né, que nós temos impulsos elétricos acontecendo, a formação de uma diferença de potencial entre as bombas de sódio e bomba de potássio. Devido a essa diferença de potencial, que é em torno de 70 milivolts, ou 0,07 volts de DDP, o deslocamento de pequenos impulsos elétricos, que na verdade é a corrente elétrica. Então, para que haja esse deslocamento, nós temos que ter um material que, mais uma vez, é uma solução eletrolítica também. Ainda temos os condutores considerados como condutores gasosos. Dentro destes condutores gasosos, nós podemos considerar o deslocamento de que tipo de substância? Aqui nós temos o deslocamento dos dois. Nós temos deslocamento tanto de íons, como também o deslocamento de elétrons. Então, dentro dos condutores, nós vamos observar, em geral, os condutores sólidos, apenas deslocamento de elétrons, mas temos dentro desse deslocamento também de íons. E dentro dos gases, nós temos os dois tipos de material se deslocando. Onde nós verificamos esse deslocamento de íons? Onde nós temos condutores considerados como gasosos? O ar? Não. O ar é isolante. Ah, mas se tiver DDP extremamente alta, ele pode passar a se comportar, a se portar como um condutor. Mas não. Materiais que nós consideramos como condutores gasosos é o que nós temos, por exemplo, dentro de uma lâmpada fluorescente. O gás ionizado flúor
ionizado. Flúor, a baixa pressão, ele passa a ser tratado como um condutor gasoso ou como um gás ionizado. E também temos na ionosfera a presença desses gases considerados como ionizados. Tá? Então até aqui nós falamos dos tipos de materiais e o que é a propriedade da corrente elétrica. Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas outras propriedades da corrente que são os chamados efeitos da corrente elétrica. Que tipo de efeito a corrente vai dar origem, né? Essa corrente elétrica e os tipos também, vou aproveitar e falar antes dos tipos de corrente elétrica. Dentro desses tipos de corrente elétrica, eu vou citar dois para vocês que são importantes. Então, ó, os tipos de corrente. O primeiro deles, nós podemos verificar como sendo a chamada corrente contínua. Essa corrente contínua era defendida por Thomas Alva Edison. Então a corrente contínua era defendida por Thomas Edison. Essa corrente contínua, ela mantém o mesmo sentido de deslocamento. A grande desvantagem dela, ela não pode dar origem à elevação ou redução de DDP. Você não consegue ter esta elevação ou redução acontecendo. Onde nós temos essa corrente acontecendo? Em pilhas e também em baterias. Então nós temos pilhas e baterias dando origem a esse tipo de corrente considerada como uma corrente contínua. Então se não há inversão no sentido de deslocamento, é como se nós tivéssemos graficamente representado a sua corrente contínua desta forma. Tá? Então aqui nós temos a corrente chamada de corrente contínua gerada por pilhas e baterias e defendida por Thomas Edison. O segundo tipo de corrente é considerada como corrente alternada. Essa corrente alternada era defendida por Nikola Tesla e é a corrente que nós utilizamos na rede elétrica. Qual a grande vantagem desse tipo de corrente? Ela permite a elevação ou redução de DDP, consequentemente de corrente elétrica também. Tá? É o tipo de corrente, portanto, verificada na rede elétrica. E que apresenta como função ou característica, né, uma gráfica, uma propriedade que se assemelha a uma função senoidal, para indicar quantas vezes ocorre essa inversão do sentido. É esse tipo de característica que nós damos para a chamada corrente alternada. Tá? Esse tipo de corrente, ela inverte o número ou o sentido de deslocamento em torno de 60 vezes por segundo. Por isso aqui no Brasil nós temos os equipamentos funcionando com 60 Hz. Quer dizer que a corrente se desloca no sentido, por exemplo, para a direita, de repente volta para a esquerda, para a direita, para a esquerda, 60 vezes a cada segundo. É a frequência de oscilação desta corrente considerada como corrente alternada. Temos ainda uma corrente chamada de corrente pulsante. Corrente pulsante é aquela corrente de cerca elétrica. Você tem um capacitorzinho onde armazena uma certa quantidade de cargas e libera essa energia toda de uma vez. Então você armazena a carga e libera. Tum, tum, você passa próximo a uma cerca elétrica, você escuta aqueles cliques, né? Fica tec, tec. É especificamente quando está sendo liberada essa corrente considerada como corrente pulsante. Tá? Bom, para fechar, vamos falar aqui sobre duas propriedades bem rápidas, né? Uma delas, que são esses efeitos que a corrente pode causar, pode nos trazer, e a questão do sentido desta corrente. Então, primeiro, são esses efeitos da corrente elétrica. Dentro desses efeitos da corrente, eu vou citar 5 para vocês. O primeiro deles, que é chamado de efeito químico. Esse efeito químico ele é verificado, ele é observado na niquelação, na cromagem. Materiais banhados a ouro, prata, enfim, passou corrente, podemos dar origem a este efeito considerado como efeito químico. Um segundo efeito, chamado de efeito luminoso. Passagem de corrente elétrica, principalmente através de materiais condutores, como alguns filamentos de lâmpadas, hoje não mais vendidas, que são aquelas lâmpadas incandescentes, que tem uma molinha no seu interior,
ou através de um gás ionizado. Isso pode dar origem, claro, a este efeito luminoso. Isso pode dar origem à presença de luz. Um terceiro efeito, chamado de efeito magnético. Passagem de corrente, depois nós vamos falar mais sobre isso lá em eletromagnetismo. Passagem de corrente através de materiais condutores como fios, ele dá origem a campo magnético. Se ele dá origem a campo magnético, nós podemos observar este fenômeno acontecendo ao aproximarmos, por exemplo, ao aproximarmos uma bússola de um fio. Isso necessariamente vai dar origem a um campo e automaticamente uma deflexão no ponteiro dessa bússola, um desvio sendo indicado no ponteiro desta bússola. Um quarto efeito, considerado como efeito térmico. Este efeito térmico, depois nós vamos falar com mais calma, porque ele na verdade é um dos efeitos mais importantes, chamado de efeito Joule, que é a conversão desta energia, considerada como uma energia elétrica, na forma de calor. Alguns equipamentos são destinados a sofrer efeito Joule, que tem como objetivo aproveitar 100% da energia elétrica e transformar isto em calor. Este é o principal dos efeitos que nós temos. O objetivo principal é converter 100% de toda essa energia elétrica na forma de calor. Agora, todos os equipamentos acabam sofrendo ou possuem uma parte dessa energia sendo dissipada na forma de calor, na forma do efeito Joule. E o quinto e último efeito, que é considerado como efeito fisiológico. Esse efeito fisiológico é o que acontece com o nosso organismo. Passa corrente elétrica através do nosso corpo, devido a esse efeito fisiológico, ela dá origem a quem? Contração muscular. Toda vez que houver passagem de corrente pelo nosso organismo, passagem de corrente pelo nosso corpo, ele gera contração muscular. Então é utilizado em alguns procedimentos de fisioterapia. Por exemplo, a pessoa coloca alguns eletrodos na perna e ficam dando pequenas descargas elétricas para contração muscular. Acredito que seja para fortalecimento muscular. É também utilizado no desfibrilador, aquele equipamento que os médicos utilizam, portanto, para dar uma descarga elétrica no corpo da pessoa. Muitas vezes a pessoa está lá, sofreu com a parada cardíaca, né? Passa-se um gelzinho, dá uma descarga elétrica para ver se o músculo, que é o coração, passa a sofrer essa contração muscular. Ok? Então esse é o efeito considerado como efeito fisiológico. Dois efeitos bons. Ao mesmo tempo temos efeitos ruins. Digamos, um fio desencapado. Você no momento de bobeira fala, vou relar neste fio. Ninguém faz isso, óbvio, né? Uma pessoa em sã consciência não vê um fio desencapado e vai lá com a mão. Mas digamos que você toque em um fio como esse. Se você tocar em um fio desencapado com a sua mão aberta, por contração muscular, e esse processo é involuntário, a sua mão fecha. Você não solta mais esse fio. As pessoas falam, nossa, ficou grudado no fio. Não, não ficou grudado porque não tem cola. É que a mão do cara fica sofrendo contração muscular. A mão da pessoa sofre contração muscular. Por mais que o seu cérebro mande informação tentando fazer com que a sua mão abra, é um processo involuntário, um ciclo involuntário. Então toda vez que você toma descarga elétrica, a sua mão fecha. Sua mão fecha. Se você toca no registro do chuveiro para abrir, para tomar um banho, sofreu o choque, a sua mão fecha e o seu braço contrai. É isso que nós verificamos dentro deste efeito fisiológico. Ok? E para fechar tudo isso, eu gostaria apenas de exemplificar para vocês a questão do sentido da corrente elétrica, para encerrar essa primeira parte de eletrodinâmica. Quando nós falamos a respeito desta corrente elétrica, mais especificamente do sentido, é porque antes acreditava-se, né, que nós tínhamos o deslocamento de cargas elétricas positivas. Hoje sabemos que dentro dos materiais condutores, e principalmente condutores sólidos, nós temos o deslocamento apenas de cargas elétricas negativas. Então depois eu vou explicar com mais calma para vocês esse significado desta simbologia, mas aqui é importante notarmos o seguinte. Nós temos aqui um polo chamado de polo positivo, um segundo polo negativo. Isto é, maior potencial, menor potencial, gerando assim uma DDP. O sentido da corrente elétrica, ele é na verdade considerado aqui, ó, como este, saindo de um polo positivo, porque nós chamamos este sentido da corrente elétrica de sentido convencional. Por que convencional? Porque acreditava-se que era o sentido do deslocamento dos portadores de cargas positivos. Até então, acreditávamos nisso, que eram portadores de cargas positivas. Portanto, saem do polo positivo em direção ao polo negativo. Mas, hoje nós sabemos que, de fato, que efetivamente nós temos
é isto aqui. O deslocamento de cargas elétricas desta forma, considerado aqui como sentido real, já que nós verificamos o deslocamento de portadores de cargas negativas. Isto é, necessariamente dentro desse sistema, nós temos aqui o sentido convencional, acompanhando dentro desta relaçãozinha o sentido da força elétrica e o sentido real acompanhando o sentido do campo elétrico. Porque nós falamos desses dois tipos de portadores. Lembrando, esse é o verdadeiro, ok? Fechou, galera? Valeu!